vamos para a próxima mesa, sobre o manejo volêmico no paciente crítico. Então, ficou um bom gancho disso que nós terminamos de falar, o professor Kellogg falando de que talvez a gente tem que moderar no volume, da mesma forma que a gente modera no volume na ventilação mecânica para evitar o barotrauma. Então, em muitas maneiras, o volume que a gente dá, a expansão volêmica e o fluid overload também se relaciona a desfechos negativos. Então, eu vou compartilhar essa mesa com o Eduardo Cantoni, um grande amigo, meu professor na época de residência, e então vamos dar início a essa mesa. Cantoni, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Tiago. Você está em Brasília? Tô. Então tá bom. Então eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, em nome da doutora Maria Fernanda, e ao pessoal todo da organização, que está dando bastante suporte, em nome da Rosana. Então, essa primeira mesa, segunda mesa, nós vamos falar do manejo volêmico, e eu gostaria de convidar a doutora Renata Mendes, que ela é nefrologista do América Serviços Médicos. Ela vai falar sobre o tema avaliação volêmica, utilização do ultrassom point of care. Obrigado, Renata. Boa tarde. Obrigada à comissão organizadora pelo convite. O tema da minha aula hoje é a avaliação volêmica, a utilização do ultrassom point of care. Bem, a reposição de fluidos na terapia intensiva é algo presente todo dia na vida do nefrologista e do intensivista. Praticamente 100% dos nossos pacientes, em algum momento, vão necessitar da reposição de fluidos, seja para aumentar a pressão arterial, seja na tentativa de aumentar o débito cardíaco, de melhorar a perfusão. Entretanto, a gente sabe que tanto o excesso de fluidos como a falta dele é associada a piores desfechos. Então, na terapia intensiva, em todos os pacientes, em algum momento, eu vou precisar dessa reposição volêmica, né? Seja para aumentar a pressão arterial, seja para tentar melhorar o débito cardíaco, para melhorar a perfusão. Entretanto, nós sabemos que tanto a falta de fluidos como o excesso de fluidos é associada a pior desfecho, né? Por exemplo, nas primeiras 24, 48 horas da sepse, se eu não tenho uma reposição volêmica adequada desse paciente, eu tenho piores desfechos, mas depois das primeiras 48 horas, se eu tenho um balanço hídrico acumulado, prejudicado, aumentado, eu vou ter associação com piores desfechos clínicos. Isso na sepse, no pós-operatório, nos eventos cerebrais, na injúria renal aguda, na síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, mas o grande desafio é como avaliar os status volêmicos do paciente, qual é a melhor forma. E a gente sabe que os nossos achados do exame físico, eles têm muito pouca sensibilidade para avaliar os status hipervolêmicos. A gente sabe que a presença do estertor e do edema periférico nos estados hipervolêmicos, eles são muito tardios. Eles só aparecem quando nós já temos lesão tecidual. Então, a gente tem que diagnosticar isso muito antes de acontecer. E com isso veio o ultrassom point of care, que aumentou muito a nossa sensibilidade, tanto para os pacientes depletados de volume, como para os pacientes congestos. Isso só se tornou possível com a evolução dos aparelhos ultrassonográficos, que estão cada vez menores e com custo mais razoável. Hoje em dia, temos aparelhos até sem fio, né, trabalhando com Bluetooth e Wi-Fi. E já sabemos que o ultrassom pulmonar ele tem uma grande sensibilidade, muito maior do que o exame físico, no diagnóstico de congestão pulmonar. Nesse trabalho, feito numa unidade de terapia intensiva, quando foi insonado todos os pacientes da terapia intensiva, 50% dos pacientes que tinham um padrão de edema extravascular apresentavam ausculta pulmonar totalmente normal. Então, um método muito mais sensível. E o uso do ultrassom point of care, ele pode ser usado ao longo de toda a trajetória do paciente no CTI, seja para restabelecer uma depressão volêmica, seja para ajuste ao longo da trajetória e no final, quando você precisa de uma ressuscitação, ou seja, para definir a dose de diurético, a necessidade de terapia renal substitutiva, a quantidade da ultrafiltração estabelecida. Então, dois conceitos são interessantes, né? A da fluido-responsividade e da fluido-tolerância. O que é a fluido-responsividade? É aquele paciente que aumenta entre 10% a 15% do débito cardíaco após a alíquota de volume.
E a fluidotolerância? A fluidotolerância ela é totalmente independente da fluidorresponsividade. Eu posso ter um indivíduo que é fluidorresponsivo, mas naquele momento, aquele fluido adicional vai adicionar um efeito colateral naquele paciente. Então, eu preciso estabelecer se aquele paciente é fluidorresponsivo e se ele é fluidotolerante. E o ultrassom ajuda a gente nessas duas etapas. Então, vamos começar falando da análise de fluidorresponsividade. O primeiro e mais usado análise da fluidorresponsividade é a análise da cava. Né? A gente mede ela principalmente na janela subestifoide, mas em pacientes muito obesos, muito edemaciados, podemos usar a janela transhepática. Avaliamos ela no eixo longitudinal, logo na junção do átrio direito, então você sempre tem que fazer a medição na mesma topografia, cerca de 2 centímetros da entrada do átrio direito, ou quando a veia suprahepática desemboca na cava. Eu posso ter parâmetros estáticos da cava, como o diâmetro isolado dela, só que a gente tem que entender que a cava ela sofre interferência da pressão pleural e da pressão intraabdominal, então qualquer patologia que acometa essas duas estruturas pode falsear o diâmetro da cava isolado. Eu posso melhorar um pouco essa análise, principalmente nos pacientes ou com uma área de superfície corporal muito grande ou de uma área de superfície corporal muito pequena, com o tamanho indexado da cava. E eu posso também utilizar parâmetros dinâmicos da cava, né? Aproveitando as diferenças da pressão da cavidade torácica na ins e na expiração, em pacientes com ventilação espontânea ou em ventilação mecânica. Então eu tenho o índice de colapsabilidade e o índice de distensibilidade. O índice de colapsabilidade eu uso naqueles pacientes em respiração espontânea. E se eu tenho um índice de colapsabilidade maior do que 50%, eu tenho uma sensibilidade, uma especificidade bem razoável, de 80% a 90%, desse indivíduo ser responsível ao fluido. E o índice de distensibilidade, onde o denominador é o diâmetro mínimo da cava, naqueles pacientes em ventilação mecânica controlada, onde não tem o drive respiratório. E se eu tenho um índice de distensibilidade maior do que 18%, eu também tenho uma boa sensibilidade e especificidade para saber se aquele indivíduo é responsivo a fluidos. Mas, claro, sempre lembrando da limitação da cava, tanto nos métodos estáticos como dinâmicos. Ela pode estar dilatada em pacientes muito grandes e atletas, sem isso significar congestão. Eu tenho a interferência da pressão, tanto torácica quanto abdominal. Então, um paciente com hipertensão pulmonar ou com insuficiência de VD, ele pode ter uma cava dilatada, mesmo não estando congesto, mesmo não sendo responsivo ao fluido. E, ao contrário, ela pode estar colabada no paciente com a pressão intraabdominal aumentada, mesmo esse paciente estando congesto. E, além disso, ela tem diferentes formas. Tem pacientes que têm uma cava mais oval, alguns mais triangular. Então, se eu pego uma medida não confiável, eu vou estar baseando toda a minha estratégia terapêutica num método não acurado. Outro método subjetivo do point of care para avaliação dos status volêmicos é a avaliação subjetiva da contratilidade cardíaca. Se eu tenho o kissing wall, ou seja, as paredes do ventrículo, tanto direito ou esquerdo, encostando uma nas outras, é uma análise subjetiva de que esse paciente pode se beneficiar de um aumento de pré-carga. A gente também tem que lembrar que pacientes com um grau hiperdinâmico muito aumentado, se eu tenho uma diástole muito reduzida, eu posso simplesmente não ter tido tempo dessa cavidade encher, e não necessariamente o paciente está hipovolêmico. É mais um dado a ser avaliado com o point of care. Agora, a gente vai falar um pouco sobre fluidotolerância, onde o protótipo dessa análise é o ultrassom pulmonar. O ultrassom pulmonar, para avaliar a água extravascular, nós usamos tanto o probe setorial, que é o cardíaco, quanto o abdominal, que são probes com menor frequência e, com isso, eles atingem maior profundidade. Ou eu posso usar o ultrassom de microchip, que ele serve para insonar qualquer órgão do corpo, basta eu mudar a setagem do software. Eu vou fazer a análise como eu faço com raio-x, eu tenho que fazer uma varredura completa do tórax do paciente. Geralmente o paciente no CTI está deitado, então eu consigo insonar bem a parte anterior e lateral, e isso é importante porque a simetria do padrão de linha B vai ajudar a gente no diagnóstico de fluidotolerância. Então, aqui à minha esquerda, eu tenho um padrão de um pulmão aerado, que é o padrão A,
onde eu tenho uma pleura que ela reverbera, como o tecido está aerado, não tem líquido no espaço interlobular. Então, esse som, ele bate e volta. E com isso eu tenho o eco da pleura. É o padrão A, é o padrão de pulmão aerado. E à direita, eu tenho o padrão de linha B, que é o padrão de água extravascular. Não é patognomônico de congestão, mas a causa mais comum é edema pulmonar. Qualquer processo inflamatório, aumento da água extravascular ou inflamatório por líquido, ele vai aumentar, vai ter o aparecimento das linhas B. Mas a simetria e a quantidade dessas linhas ajuda a gente no diagnóstico diferencial e na análise de fluido tolerância. E, mais recentemente, a avaliação da congestão venosa sistêmica tem sido muito estudada. Ela, inicialmente, foi estudada em pós-operatório de cirurgia cardíaca para avaliar o impacto da congestão venosa sistêmica, não só da cava, em outros territórios, território da porta, território da hepática e território da renal, como impactando em disfunção de órgão-alvo, ou seja, em disfunção renal. Como a congestão venosa sistêmica impactaria na etiologia da injúria renal aguda no pós-op de insuficiência cardíaca, no pós-op cardíaco geral. Isso por quê? Qual a plausibilidade teórica disso? A gente sabe que a perfusão tecidual, ela não depende só da pressão arterial média, ela depende também da pressão venosa sistêmica. Então, se eu tenho um aumento da pressão venosa sistêmica, eu tenho uma redução da perfusão tecidual. Então, isso inicialmente foi estudado em pós-operatório de cardíaca, mas está cada vez mais sendo estudado em pacientes com sepse, em pacientes com síndrome de desconforto respiratório, em pacientes com injúria renal aguda, como a congestão sistêmica impactaria na disfunção da perfusão do órgão. Então, qual é o princípio? Eu tenho que conhecer a curva do Doppler espectral normal da veia hepática, da porta e da renal, e se ela sofre alteração, eu consigo graduar se tem a presença ou não de congestão e o grau de congestão. Então, a veia hepática, por ela estar muito próxima do ventrículo direito, ela reverbera muito bem as pressões da cavidade direita. Então, eu tenho uma onda A, que ela é nada mais do que a reverberação da pressão da contração do átrio direito, um descenso S, que é o descenso da contração do ventrículo direito na sístole, e que é a diástole do ventrículo direito. Um padrão normal é uma sístole, ele vai ficar menor do que a minha diástole. Isso vai se inverter, é a sístole reversa. Já a porta, os zoides hepáticos dampeiam muito a pressão das cavidades direita até chegar à porta. Então, o padrão normal da porta, ela tem uma oscilação mínima de menos de 30%. Se eu tenho uma congestão leve, eu tenho uma oscilação de 30% a 50%, e se eu tenho uma congestão grave, eu tenho uma oscilação maior do que 50%. A veia renal, ela é mais difícil de... Na verdade, a gente faz a insonação do Doppler da artéria e da veia interlobular simultânea. E o que aparece em cima do eixo aparece embaixo é a insonação da veia interlobular. Ela também tem um fluxo contínuo, parecido com a porta. Se eu tenho um fluxo descontínuo, e se eu tenho uma diástole isolada, eu tenho uma congestão grave. Mas agora, atenção, assim como a cava, eu também tenho que ter... Eu tenho que conhecer para interpretar de forma correta as curvas da hepática, da porta e da renal. Por exemplo, a porta, em pacientes atletas, magros, mesmo em congestão, em pacientes com malformação arteriovenosa e pacientes com disfunção de VD, a porta ela pode ser pulsátil mesmo sem o paciente estar congesto. Eu tenho que excluir essas condições para valorizar a pulsatilidade da porta. E a veia renal, ela é tecnicamente muito difícil de ser feita em insonação. Não está bem estudado. Gradua essas curvas, tanto da hepática, quanto da porta, quanto da renal, e faz a graduação da congestão. E na conduta terapêutica, ou de diureticoterapia, ou na terapia renal substitutiva. Então, essa é uma proposta. Na verdade, temos que juntar
de fluido tolerância para tomar uma decisão clínica e uma definição de uma melhor conduta na fluidoterapia e na diureticoterapia e na UF durante a terapia de renal substitutiva. Então, eu uso o diâmetro da cava, 2 ou indexado menor do que 11, eu vou avaliar primeiro se o paciente ele é fluido responsivo. Eu não vou administrar isoladamente por é fluido tolerante. Desculpa. O que é ser fluido tolerante? Eu vou insonar o pulmão desse paciente. Ele tem um padrão ar lactato está mais alto? Ok, esse paciente vai se beneficiar. O paciente, novamente, revisando a cava. Esse paciente não é fluido tolerante, ou difuso, mesmo, às vezes até sendo já fluido responsivo, ele não é fluido tolerante, ele ficar dentro do vaso, ele vai extravasar, então ele vai ser mais deletério do paciente. Vê se melhorou. E o contrário, se eu tenho uma cava dilatada, eu vou avaliar uma congestão leve, moderada, grave, eu vou definir se o paciente vai precisar, quanto ele vai precisar de diurético ou da ultrafiltração na terapia renal substitutiva. Então, agora as mensagens finais. Então, o ultrassom, ele aumenta a sensibilidade para avaliação da volemia na UTI. É necessário nós juntarmos tanto a análise de fluido responsividade como de fluido tolerância para minimizar os danos da terapia hídrica. Então, o objetivo 48 horas do paciente crítico. Obrigada. Excelente, Renata. Muito boa apresentação. Agora o Dr. Cantoni vai seguir com o próximo convidado. Então, obrigado, Renata. A gente, então, agora convida o Dr. Vitor Cravo. O Dr. Vitor Cravo, ele é coordenador nacional das UTIs da América Serviços e coordenador da CTI do Complexo Américas do Rio de Janeiro. E ele vai nos falar sobre as controvérsias na reposição volêmica. Tem 15 minutos. Vitor, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer. É realmente uma honra poder fazer parte de uma mesa de nefrointensivistas. Eu, como um intensivista infectologista, poder aprender com vocês. Então, agradecer a Maria Fernanda, a Suassuna, ao Eduardo pelo convite. Não tenho nenhum conflito de interesses. O nosso tema de hoje vai ser conversar um pouco sobre essas controvérsias da reposição volêmica. Esse tema, como já foi abordado, ele já tem mais ou menos mais de 200 anos, quase 200 anos já circulando nos periódicos médicos e vai continuar circulando por mais de 200 anos, porque a fluidoterapia ela não vai se esgotar jamais devido à gama de conhecimentos que nós estamos tendo a respeito desse assunto. Só de curiosidade, e também em 1832 se discutia o arsênico para angina pectoris, e ainda bem que nós ficamos com os fluidos e não com arsênico. Caminhamos tanto nisso que nós temos, hoje em dia, dentro da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, nós temos a Fluid Academy, que é uma iniciativa exclusivamente para discutir este tema de como utilizar o fluido, e eu aproveito esse framework produzido pelo professor Malbrain para nós utilizarmos como base para a nossa apresentação.
a analogia mais correta e precisa em relação ao que é o fluido é entender o fluido como uma medicação. E como toda medicação, ela tem que ter uma definição do que, para que você vai usar, correto diagnóstico, qual droga, em qual dose, por quanto tempo e descalonamento até a alta do paciente. Ela é analogamente parecida com um antibiótico. Então, o que a gente tem de stewardship para antibiótico, nós também deveremos ter para o fluido, tá? Algumas definições que nós vamos utilizar ao longo aí da apresentação. Acho que o destaque aqui são para a sobrecarga de fluido, que seria esse valor de corte, 10% de acúmulo de fluido. Esses dados em relação ao EAFM e o LCFM a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas são importantes para alguns conceitos, inclusive, do descalonamento. Quando nós vamos pensar no diagnóstico, né, a primeira coisa que também foi falada, agradecer a Renata, porque ela facilitou demais a minha vida com a apresentação dela, é entender em que situação o paciente se encontra. Ele está hipovolêmico, com um problema de difusão, de perfusão, ou ele está hipervolêmico, com um problema de difusão. Tanto a hipovolemia quanto a hipervolemia, elas são deletérias ao paciente. Então, você ter um status volêmico de normovolemia, tá, é sempre o desejado. Agora, para você atingir isso, você precisa entender exatamente onde o paciente está. Em relação à hipervolemia, né, a gente sabe que ela aumenta a distância de difusão, leva ao edema pulmonar, hipertensão intraabdominal, altera a cicatrização, funcionamento intestinal, consequentemente aumentando a mortalidade. Então, como toda droga, nós precisamos saber quando a gente começa, quando a gente para, quando a gente começa a retirar e quando parar de retirar, tá? Então, assim, esse é um conceito que precisa estar enraizado dentro de nós. E eu acho que isso é parte da grande controvérsia em relação à ressuscitação volêmica, né? Como, quando, por quê, até quando você deve usar. Bom, as indicações clássicas, todos nós sabemos, né? A mais comum é reposição de hemoderivados, passamos pelo choque circulatório, como ressuscitação, necessidades calóricas, então você instala uma NPT no paciente, desidratação, então você tem que repor, você tem um distúrbio eletrolítico, você tem que fazer uma manutenção de eletrólitos, e você tem, e esse eu acho pouco observado, mas ele é muito importante, o que a gente chama de fluid creep, que é todo o volume de fluido que é dado para a administração de drogas. Esse trabalho mostra que a importância e ao mesmo tempo a negligência que nós damos ao fluid creep. Esses foram mais ou menos 15 mil pacientes estudados. Então, foi conseguido essa roda aqui, em que mostra que 33%, ou seja, 1/3 do que a gente coloca para dentro do paciente diariamente, ela é dada através de diluições para outras drogas, e apenas 6% é colocado como material para ressuscitação propriamente dita. Outros 25% para reposição de eletrólitos e manutenção de volume, e um outro terço para nutrição. Então, quando a gente discute fluidoterapia, a gente foca basicamente, grosseiramente, em 6% do que o paciente recebe, e a gente negligencia os outros 94%. Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente está falando de ressuscitação volêmica, de fluidoterapia. A fluidoterapia, nesses 6%, né, ela cai sempre como a
primeira medida para a reestabilização do paciente, principalmente em relação à pré-carga do paciente, como expansão volêmica, como sendo a primeira linha. E aí, eu acho que a gente entra efetivamente numa grande discussão e que a gente vai entregar os nossos CRMs, essa discussão vai continuar existindo, tá? A raça humana deve acabar e essa discussão vai continuar existindo sobre solução salina e solução balanceada. Eu não vou discutir a composição da solução balanceada em uma mesa de nefrologistas, porque além da minha capacidade. Então, eu vou fazer uma coisa bem simplificada, e esse modelo aqui é um modelo que justifica basicamente, essa discussão, né? O que seria uma solução balanceada? Seria uma solução, a grosso modo, que manteria o nível de cloro próximo ao cloro plasmático, e seria toda essa discussão em relação ao Food Challenge, né? a ressuscitação volêmica, as metas de trials, né? de fluidos, e com isso levaria a uma sobrecarga de cloro, hipercloremia e aumento da mortalidade. Porém, existem outros dois mecanismos no paciente criticamente enfermo, que é, primeiro, a própria lesão renal, levando à diminuição da excreção urinária do cloro, e a hipoalbuminemia, aumentando o cloro livre. Todos esses mecanismos combinados levariam a uma hipercloremia e todos os efeitos deletérios a elas associados, e com isso um aumento de mortalidade. Essa é uma das a grande discussão sobre qual tipo e por que usar uma ou outra solução. Posto isso, a literatura ela vem produzindo alguns trabalhos muito interessantes, e a gente separou aqui 4 dos grandes trabalhos que discutem essa questão da solução salina versus a balanceada, tá? Obviamente, existem diferenças de metodologia, como clusters ou não, se toda a solução utilizada no paciente ela foi balanceada ou não, se houve crossover entre soluções, e nós tivemos resultados diferentes. Desses 4, o único que apresentou alguma positividade para a solução salina no seu trabalho foi o SMART, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Zampieri, e junto com o Harmon, fizeram essa revisão, essa meta-análise de todos os artigos, mostrando que provavelmente o que a gente tinha visto. Quando a gente coloca a análise de subgrupo, modelo viés de metodologia, a gente fica muito em cima do muro, com uma tendência a entender que a solução balanceada traria algum benefício em algum subgrupo de pacientes. E aí ele fez essa observação muito interessante. Se a gente olhasse para todos esses desfechos, com um ensaio positivo e 3 testes negativos, a gente entraria nessa questão da medicina personalizada, que você deveria analisar com calma o subgrupo do doente, enfim. Mas ele faz uma proposição que eu achei muito interessante. De uma forma geral, o risco relativo ele variou de -1 a de -9 a +4% de propensão para morte nos estudos. Mas, de uma certa forma, ele aponta um benefício geral para soluções equilibradas. Os benefícios podem ser mais pronunciados, e aí acho que é a grande armadilha, se toda a fluidoterapia, desde a admissão, for feita usando fluidos equilibrados. Então, acho que esse é um ponto que tem que ser investigado, está sendo investigado e tem que ser aprofundado, visto que a gente tem essa mania de ressuscitar com plasma light e manter tudo com soro fisiológico. Provavelmente, populações sépticas tenham talvez mais benefícios. Acho esse dado importante, porque nessas meta-análises, nesses estudos, realmente o risco relativo
de mortalidade para a morte, né, aumenta para trauma, injúria traumática cerebral quando utilizado em soluções balanceadas. Acho que essa é a grande, o que você realmente não deve fazer. E ele levanta a questão de mudar a solução salina para soluções equilibradas. Você muda toda uma prática, você tem que discutir o custo, então a gente precisa andar com essas informações para realmente ter certeza de como nós vamos agir. A gente sabe que não deve usar starches e gelatinas, por conta de tudo que a gente já falou aqui, de alterações de coagulação, injúria renal, não usar soro fisiológico em grandes volumes, não usar soluções hipotônicas. A gente tende a usar cristalóides balanceados, sangue, quando realmente nós tivermos uma anemia com sinais de hipoperfusão. A albumina é sempre aquela discussão, talvez na subpopulação de pacientes sépticos e pacientes no estágio final. A gente volta aqui a falar sobre a duração da ressuscitação volêmica, e aí a gente aproveita a aula da Renata, fala sobre, né, a questão da lei de Frank-Starling, sobre fluido de responsividade, não responsividade. Existem as metodologias minimamente invasivas, como a PPV, como a SVO2, como o teste de oclusão, teste de volume, corrente. Então, a gente sabe que esses métodos minimamente invasivos existem condições clínicas que levam ao falso positivo, ao falso negativo. A gente precisa se aprofundar. Existe um arsenal de instrumentos que nos ajudam a entender em que posição da lei de Frank-Starling da curva o paciente se encontra e assim a gente tomar a decisão de quando parar. Vexus, Renata já falou, e esse modelo, que é um modelo da iniciativa de qualidade de diálise aguda, que a gente vai falar um pouquinho sobre agora o momento do descalonamento. Agora, para descalonamento, a gente gosta de usar esse modelo do ROSE, que é nada mais ressuscitação, a otimização, a estabilização e a evacuação. Ou seja, o primeiro insulto, né, onde você tem que ressuscitar o paciente. Nesse paciente, ele fica durante horas e dias entre a otimização e a estabilização, tá? Que é o manejo tardio conservador de fluidos. Nesse segundo para o terceiro evento aqui, né, saímos dessa fase que chamamos de EBB para a fase de fluxo, né, onde depois a gente sai da fase de estabilização para a evacuação em semanas. E aí aqui existe nessa segunda fase uma doença de isquemia e reperfusão. Nessa terceira fase a gente tem essa chamada GIPS, que é a síndrome de aumento da permeabilidade global, tá? E a gente começa a fazer nessa fase aqui a extração forçada, né, do excesso de volume do paciente. O que a gente tem que evitar é essa fase terminal aqui da quarta, que é o risco de hipoperfusão. Como eu falei, aqui são as causas, né? Quer dizer, o overload causa uma série de doenças, e aqui a GIPS, né? Principalmente edema periférico multiorgânico, coagulopatia dilucional, anemia dilucional, desequilíbrio hidroeletrolítico. Para acabar, a gente tem que trazer para dentro dessa discussão a multidisciplinaridade. Então, é proposto que, dentro do stewardship, uma série de intervenções coordenadas destinadas à seleção do fluido correto, na dose e duração correta, que resultam no melhor desfecho clínico, prevenindo efeitos adversos e reduzindo o custo. Onde você tem o clínico, fazendo a prescrição, o farmacêutico entendendo qual seria o melhor, discutindo estratégias de fluido balanceado ou não, a enfermagem em relação à preparação, concentração, né, até chegar ao paciente. E, terminando, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, isso é Paracelso. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Vitor, pela excelente explanação. Então, dando sequência, a gente já está aqui com um pouco de atraso. Gostaria de convidar o Tiago Reis. O Tiago é diretor de transplante renal da Clínica de Doenças Renais de Brasília, e ele vai falar para a gente sobre manejo de diuréticos. Obrigado, Tiago. Obrigado, Cantoni. Muito bom dar essa sequência, então, com duas aulas que vão complementar o que eu vou falar. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo? Acredito que sim. Beleza. Bom, esses são os meus conflitos de interesse, mas eles não têm relação com o que eu vou falar hoje aqui nessa apresentação sobre o uso de diurético nos pacientes críticos. Então, os tópicos que eu vou cobrir são o equilíbrio, né, do manejo volêmico, digamos assim, os tipos de congestão que existem, o uso da furosemida, então, nossa principal ferramenta como diurético, a associação, sempre tendo como base a furosemida e outros diuréticos, o teste de estresse de furosemida, que é também uma ferramenta para predição de desfechos renais, e graças a duas publicações recentes, o uso de acetazolamida e de SGLT2. Então, é muito comum nós nos depararmos com essa situação do paciente crítico recebendo volumes intravenosos de várias fontes de diluição de antibióticos, dietas, e inclusive, atualmente, a principal indicação de diálise não é nem por uma hipercalemia, acidose, na maior parte das vezes é para manejo volêmico, mas hoje eu não vou falar de diálise, vou falar de diuréticos. Então, esse estudo aqui, um estudo retrospectivo com mais de 18 mil pacientes, dividiu os pacientes da terapia intensiva em 3 grupos. E esses pacientes, eles foram equilibrados no baseline com essa estratégia que chama propensity matching. Então, era como se fossem pacientes semelhantes em relação à terapia que eles iam receber e à quantidade de fluido que eles receberam. E aí, então, foram definidos 3 grupos. Aqueles pacientes que eram o copo aqui vazio, ou seja, que não acumularam fluido na primeira semana na UTI, os que tiveram um acúmulo entre 0 e 5% de fluido do peso corpóreo, e aqueles que tiveram um acúmulo superior a 5%, que em 7 dias, em média, eram 7 litros de balanço positivo. E aí, então, esses pacientes que acumularam mais do que 5% em relação ao baseline, ao peso seco deles, eles tiveram mais injúria renal aguda, mais episódios de oligúria, apesar de estarem congestos, maior tempo de internação, maior mortalidade e maior necessidade de terapia de suporte renal. E isso teve um impacto a longo prazo. Então, quando esses pacientes são acompanhados por 1 ano após a alta da UTI, aqui é uma curva de sobrevida, então, os pacientes que tiveram aquele acúmulo superior a 5% têm uma mortalidade e maior, isso é sustentado até 1 ano após a alta da UTI. Então, por isso que a Greta se manifesta que a gente não pode usar e tem que parar de usar muitos fluidos na UTI. Em uma forma esquemática, o excesso de fluidos afeta negativamente vários sistemas, então, com edema cerebral, edema miocárdico, congestão pulmonar, congestão de alças intestinais, aumentando o risco de translocação, congestão renal, eu vou dar um highlight na parte da congestão renal, congestão hepática, com efeitos deletérios também. E uma teoria didática recentemente publicada divide o edema e o acúmulo de fluidos em 2 vertentes. Então, o edema tecidual, que está representado aqui por um interstício engurgitado, e a outra vertente seria a congestão intravascular. Então, a gente teria a congestão tecidual e a intravascular. Obviamente que essas 2 situações coexistem, mas eventualmente o paciente tem preponderantemente mais acúmulo intersticial ou mais acúmulo de fluidos no espaço intravascular. E a forma da gente avaliar em qual dos 2 polos o paciente está, pode se valer de biomarcadores,
E aí, quando a gente tem o paciente, por exemplo, com edema com a congestão intravascular, a gente consegue avaliar o NT-proBNP. No exame físico, a gente consegue avaliar o paciente com a congestão intravascular, por exemplo, avaliando a turgidez da jugular, o paciente com queixa de ortopneia e B3. Já no lado do paciente com mais edema tecidual, a gente vai avaliar o paciente com cacifo, o paciente com crepitação, e a gente também consegue avaliar isso, como a Renata falou, com a radiologia. Então, o paciente que ele tem mais o edema, a congestão intravascular, ele vai ter todos aqueles sinais que foram demonstrados pela Renata. E, em nível molecular, acontece que na superfície das células, nós temos essas estruturas, os glicosaminoglicanos, e eles têm uma capacidade finita de tamponar o excesso de fluidos e de sal. E aí, quando você excede essa capacidade, você tem uma ruptura nessa estrutura que causa a homogeneização do tecido, e aí você tem a formação do edema. E especificamente no rim, no órgão que a gente está falando mais hoje aqui, existe uma limitação da cápsula renal em se expandir. Ela é uma estrutura rígida. E aí, quando o paciente tem congestão, isso é transmitido, esse excesso de fluidos de pressão da veia renal é transmitido para o parênquima renal, e a gente tem aqui a ilustração de como que acontece o edema intersticial renal. Então, a gente tem uma separação das células tubulares e uma compressão da vênula renal por esse aumento de pressão intersticial, ou seja, reduzindo o escoamento de sangue do rim. Em termos macro, a gente, no estado de congestão, pode ter compressão da veia renal, então, um outro fator piorando a drenagem venosa, e quando você tem um aumento da pressão intraabdominal, isso comprime a cápsula renal e também se transmite aos rins, aumentando a pressão venosa e reduzindo, então, a taxa de filtração glomerular. A Renata tocou nisso. A perfusão do órgão não depende só da pressão arterial, da perfusão, ela depende também da pressão venosa. Então, é o gradiente entre a pressão arterial e a pressão venosa que vai ditar a perfusão do órgão. E aí, então, agora a gente chega na parte terapêutica dessas condições de hipervolemia. E existem 10 mitos sobre a furosemida, eu vou tocar em algum deles, que a gente precisa desmistificar e espalhar para a comunidade de nefrointensivismo quais são os fatos e quais são os mitos. Então, um dos mitos em relação à furosemida é que o uso dela pode acelerar a recuperação renal. Na verdade, a furosemida ela só atua nas células tubulares, ela não afeta a taxa de filtração que tem a ver com a perfusão do glomérulo. O segundo mito é que a infusão contínua de furosemida é mais efetiva do que a aplicação em bolos. Então, com a evidência que a gente tem no momento, não existe uma diferença entre as duas formas e a aplicação de forma contínua é mais laboriosa porque você precisa de dedicar uma bomba de infusão contínua para essa aplicação. A furosemida não deve ser parada quando a creatinina começa a subir. Isso parece um contrassenso, mas em situações como síndrome cardiorrenal, naquele paciente que chega com uma insuficiência cardíaca descompensada, nesse paciente, recebendo diureticoterapia, se a creatinina começa a subir, ou seja, ele atinge uma injúria renal aguda estágio 1, na verdade, isso é positivo. Quer dizer que você está no caminho certo, você está hemoconcentrando o paciente e você não deve parar a furosemida nessa situação. A furosemida é contraindicada na injúria renal aguda de forma nenhuma, a gente pode usar mesmo em pacientes em diálise, e a autotoxicidade da furosemida é muito baixa, só se você passasse de 50 ampolas por dia. Então, essa preocupação em relação à autotoxicidade, ela não tem tanto embasamento com as doses que a gente utiliza atualmente. E aí, então, o teste de estresse de furosemida, já tem mais ou menos uma década dessa publicação, ele é um teste para predizer se o paciente vai progredir na injúria renal aguda. Então, basicamente, esse teste, ele consiste em você aplicar 1 miligrama por quilograma de furosemida, se o paciente não está recebendo diuréticos, e aí você avalia a diurese desse paciente depois de 2 horas. Se a diurese for inferior a 200 ml, esse paciente tem uma chance muito grande
de evoluir para o estágio 3 e para o estágio 3D, que é a necessidade de diálise. Se a diurese for superior a 200 ml, esse paciente tem uma chance muito grande de não progredir para o estágio 3 ou estágio 3D. Ou seja, baseado no teste de estresse de furosemida, eu tenho uma acurácia em saber o que vai acontecer no paciente de 87%. Ou seja, baseado nesse teste, se eu confiar no que ele está me dizendo, em 87% das situações eu vou estar correto. É muito interessante falar também que quando o paciente já está no estágio 3 ou 3D, aqui os pacientes eram estágio 1 ou 2, mas quando ele já está no estágio 3, você pode usar a furosemida em dose alta para que ele continue urinando e você tenha uma menor necessidade de ultrafiltrar na diálise e minimizar, então, o risco de hipotensão. Ou seja, formalmente, o teste de estresse é para paciente com estágio 1 ou 2, mas você pode usar a furosemida em dose alta, mesmo que o paciente já esteja no estágio 3. E existe um escalonamento do uso de diuréticos, isso principalmente estabelecido na insuficiência cardíaca. Então, a dose de furosemida endovenosa, você pode utilizar até 400 a 600 miligramas por dia, ou seja, 30 ampolas por dia. Não é ficar naquela dose, vamos fazer 2 ampolas de 12 em 12, uma ampola de 6 em 6, você pode ir muito além disso. Caso haja uma resistência à furosemida, a associação com clortalidona, ou seja, um tiazídico, é recomendada também. E, além disso, o uso de espironolactona como um efeito diurético, mas também para poupar o potássio, porque o uso de furosemida associado à clortalidona vai espoliar potássio, então uma forma de evitar a hipopotassemia é associando a espironolactona. E um quarto elemento nessa estratégia seria, atualmente, o uso, então, das glifosinas, isso agora mais no contexto da insuficiência cardíaca, do estágio congestivo pela insuficiência cardíaca. E aí a gente sabe do conceito do refilling, que seria a passagem do líquido do espaço intersticial para o espaço intravascular, de forma que a perda de volume do paciente tem que ser gradual para dar tempo de o líquido que está em excesso no interstício ele ir para o intravascular. Então, quando você tem um refilling adequado, a pressão arterial média do paciente fica estável. Quando você tem isso inadequado, é como se houvesse um colapso dos vasos e o desenvolvimento de hipotensão. Então, tocando aqui nos 2 últimos trials, primeiro falando da acetazolamida, então foi o trial ADVOR, que incluiu 519 pacientes que tinham um quadro de insuficiência cardíaca descompensada, congestão, e eles foram randomizados, seja para receber acetazolamida 500 miligramas por dia ou para receber placebo. Quando esses pacientes foram randomizados, eles, se estavam em uso de diurético via oral, isso foi transicionado para a via endovenosa, e todos os pacientes já estavam com doses altas de diurético de alça, de furosemida. E aí, em relação aos desfechos primários, houve um maior sucesso na descongestão dos pacientes que estavam no grupo da intervenção, que receberam a droga, e isso se manteve até a alta. Então, quase 80% dos pacientes tiveram sucesso na terapia descongestiva quando houve a associação da acetazolamida. Então, é algo novo. E, finalmente, as glifosinas, então, os inibidores do SGLT2, nesse estudo, com um número menor de pacientes, com 60 pacientes, pacientes com IC descompensadas foram randomizadas para o início de empagliflozina ou placebo. E aí o desfecho primário seria a diurese acumulada nos próximos 5 dias após a admissão. E o que a gente pode observar, então, no eixo X aqui a gente tem o tempo em dias e no eixo Y o volume urinário, a gente observa que os pacientes do grupo da intervenção urinaram mais do que os pacientes do placebo. Em relação ao biomarcador de congestão intravascular, que eu já tinha falado, o BNP, é interessante porque os pacientes do grupo da intervenção tiveram uma maior redução do BNP. Um outro desfecho, a taxa de filtração glomerular em 30 dias, ela foi maior nos pacientes com a EMPA versus o placebo. E, finalmente, o peso dos pacientes em 30 dias, então, ficou menor nos pacientes que receberam a EMPA em relação aos pacientes que receberam o placebo. Então, era isso. Aqui está o meu contato, fiquem à vontade para falar comigo, e agora a gente vai ir para a mesa de discussão. Obrigado.
Obrigado, Tiago. Nós estamos aqui um pouco atrasados no tempo. Acho que a gente tem uns 10 minutos aí para discussão. Então, gostaria de convidar a Renata, o Vitor, o Tiago, para a gente compor a mesa, fazer a discussão. Renata, parabéns pela sua apresentação, muito ilustrativa. Eu gostaria de saber se, na sua realidade, o nefrologista consegue fazer o POCUS, porque, eventualmente, a gente lida com muitos pacientes e não tem tempo, de fato, para avaliar. Então, você acha que o POCUS é mais algo do intensivista e o nefrologista ajuda a interpretar, ou o nefrologista tem que ir lá e fazer? Não, esse é o papel do nefrologista, né? Até na UERJ, na UFRJ, onde a gente agora faz o treinamento. Bom, Mais de 5. Renata, se você puder desligar a sua Oi. câmera, os seus dados vão ficar mais leves. Ah, o fundo. Ah, entendi, desculpa. Não, então isso que a Ouvindo. Renata estava comentando do treinamento do nefrologista, né, Renata? Ela perdeu um pouquinho. Vitor, então, Junto com o estetoscópio, né, para ajudar no diagnóstico. Acho que Vitor, ela eu está vou perdendo rebater para por conta você, do... então. Ou tem que ser o nefro ou o intensivista que faz o POCUS? Vitor, só o seu áudio. Eu trabalho com a Renata, ela anda com o ultrassom do coldre dela, né? Então, respondo por ela que é possível e desejável a atuação do nefrologista. Agora, o que tem que ser discutido é o modelo de visita do nefrologista dentro dos nossos hospitais, né? A gente consegue ter isso no Américas porque o modelo de operação deles dentro do hospital não é um modelo de pareceristas. Eles são médicos nefrologistas que trabalham dentro da terapia intensiva conosco. Então, ela visita, discute, participa do round, senta, conversa, vai, volta. Então, eu acho que esse é o grande coisa que a gente precisa pensar. Não adianta a gente discutir a factibilidade técnica se a operação do entorno não for construída para que isso seja possível. O modelo, eu acho que é o modelo ideal, né, Vitor? Porque não tenho dúvida. De parecerista, você fica sem tempo, e a gente está vendo, hoje a gente observa o Vexus, e o Tiago deve concordar, eu assisti depois a aula do Rogério, o Tiago, no curso lá do Círio, e hoje em dia você tem uma gama tão grande em termos de monitorização hemodinâmica, o que pode fazer essa interface da nefrologia com a terapia intensiva. Na verdade, eu acho que a gente precisa ter mais tempo para parar e fazer toda essa discussão. Eu concordo plenamente com você. É o modelo. A Renata consegue entrar aí no áudio? Está aqui. Não, mas vai falar? Estou aqui, está me ouvindo? Pode falar. Agora tá bom. O Tiago está aguardando. Não, é exatamente isso, né? No Américas é possível, e nos hospitais universitários que eu trabalho, na UERJ, no Fundão, é possível, porque o nefrologista ele é inserido dentro do hospital, né? Ele não é uma estrutura que vem e passa em 500 hospitais. Nós estamos juntos com o CTI, junto com a clínica médica, com a coronária, enfim. Então, o papel dos dois, né? Do intensivista e do nefrologista. Tá. Vitor, uma questão que levanta muito debate aqui é, às vezes, quando o paciente está com uma hipotensão refratária, na associação de diuréticos, principalmente clortalidona, espironolactona, que a gente usa como hipertensivo, se, na visão de vocês, isso pode piorar a hipotensão, ou, nesse paciente, no caso, esses dois diuréticos só vão ter um efeito mesmo diurético e não vão ter um efeito de hipotensão, de piorar, agravar a hipotensão. Qual que é a sua visão? Eu acho que assim, essa resposta ela depende do estágio e do modelo do doente que você está vendo, né? Me parece
que num modelo de doente que ele está hipotenso, que a gente está trabalhando com ainda sem amina vasoativa, ele está no limite pressórico dele, talvez isso não seja uma coisa intuitivamente aceita pelo intensivista. Furosemida e quetiapina são as duas coisas que o intensivista faz menos do que os médicos especialistas. A gente sempre usa menos quetiapina e menos diurético do que deveria usar. A gente fica nas duas ampolinhas e não funciona. Agora, uma vez estabelecida uma hipotensão, que o paciente está com amina vasoativa que ele precisa, eu acho que aí a gente vai trabalhar com os critérios perfusionais, né? E aí a gente vai ter que ver, principalmente entendendo que a hipervolemia ela é causa dessa hipotensão também, né? Dessa hipoperfusão. Então, você tem que assumir que você tem que entrar naquela fase do resgate, do descalonamento do paciente. Você ter medo desse momento na terapia intensiva é onde você perde o jogo, né? Medo eu vou fazer hipotensão no doente, você vai perder o jogo ali, porque você já está naquela fase do Rose, do L, do S ali, do descalonamento, né? Então, nesse momento não tem alternativa, senão você vai ter que dialisar o doente. O Tiago, você mostrou aquele quadro da Associação de Diuréticos e na verdade, a gente vê o que é o nosso dia a dia, os intensivistas usando pouco diurético e mesmo os nefrologistas não têm a mão tão pesada com diurético. E a gente vê que a gente pode fazer muito mais. A associação de clortalidona, eu acho que faz um sinergismo bom, eu costumo fazer. Isso eu tenho com base até há anos atrás, o Shiraya, lá do Colorado, já falava isso, da possibilidade de a gente usar a clortalidona, mesmo em pacientes com função renal mais prejudicada. E eu sempre tive essa ideia e sempre procurei associar, mas eu vejo que o pessoal ainda tem um pouco de receio. Agora, a questão da espirono, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a espirono reservar para algumas poucas situações, porque frequentemente a gente vê o paciente piorar a função renal com espirono. Queria que você falasse um pouquinho mais. E aí você diz piorar no sentido de hipercalemia ou de redução de taxa de filtração? taxa de filtração e de hipercalemia também, né? Certo. Cantoni, assim, na minha prática, a gente não avalia tanto essa piora de função renal, mas talvez por não prestarmos atenção mesmo, assim, não sei qual o mecanismo... Não, a pergunta, eu queria, até quanto que você considera, que assim, o diurético de alça, o tiazídico, a gente pode pesar um pouco mais a mão e pode ir até um pouco além, né? Quer dizer, a gente sabe que a gente pode dar para o paciente com disfunção renal maior. Em relação à espirono, até quanto você vai? Tá, de dose, no caso. De dose e em termos de administrar em função do grau de disfunção renal. Tá, eu acho que se o paciente não tiver hipercalemia, a gente pode começar mesmo o paciente estando no estágio 3. Isso não é baseado em evidência. E de dose, geralmente a gente não passa de 100 miligramas, extrapolando do que aquele paciente hepatopata habitualmente recebe como o basal dele. Mas isso também não é baseado em evidência. Tá. Porque a DAPA a gente tem um limite aí pelos estudos, né? Que seria o corte 25 a 30, né? Sim, exato, Agora sim, a gente vai começar a ver muito uso de DAPA e dos SGLT2, e agora acabou de ser publicado no Congresso Americano que mesmo os pacientes que não têm proteinúria têm que usar, e o pessoal está brincando que a DAPA é a estatina agora do nefrologista. E os SGLT2 em geral, tanto DAPA quanto a EMPA. Agora, um cuidado que a gente tem que ter é que a gente tem evidência que no paciente congesto ela pode ser usada como um diurético adjuvante. Agora, em pacientes que não estejam congestos, então o paciente chega em outra situação, como ela reduz a perfusão glomerular, eu acho que ela pode ser até deletéria. Então, a gente tem que só ter cuidado com a etiologia da injúria renal aguda para dizer se vai aplicar ou não a droga. Posso fazer uma pergunta, Eduardo?
Vontade. Fazer para o Tiago. Só queria lembrar o seguinte, DAPA, cetoacidose euglicêmica, né? A gente tem que lembrar o intensivista que isso é uma realidade que tem cada vez mais frequente. Tiago, eu queria te perguntar em relação, já que você falou de mito, o outro mito da albumina. E já que você falou de diurético, eu queria combinar essas duas coisas, albumina e Lasix. Qual é a sua impressão disso? Bom, na síndrome nefrótica tem o racional de que o paciente estando hipoalbuminêmico, a albumina é carreadora da furosemida até o segmento S2, S3 e tal, e vai ajudar a excreção. Mas isso a gente não tem evidência robusta em relação a isso. Talvez não seja nem esse mecanismo molecular que cause talvez uma melhora, seja só pelo fato de você aumentar a pressão oncótica no intravascular e puxar mais líquido para o intravascular, que vai poder ser filtrado, diminuir a congestão do interstício renal, mas também, novamente, baseado em evidência, a gente não tem essa indicação de, no paciente refratário ao diurético, você dar albumina, e às vezes pode ser deletério, de você aumentar o intravascular, o volume, e causar uma congestão pulmonar, um edema agudo. Então, no momento, a gente não tem utilizado de rotina albumina para potencializar o efeito diurético. A gente chegou a usar albumina em infusão contínua com diurético, mas não tem nenhum... mas talvez a gente tenha algum papel para albumina em algumas situações, vocês vão ficar na mesa se ficarem na próxima, a doutora Etienne vai falar alguma coisa aí para a gente de albumina. Perfeito. Bom, então, acho que estamos já com mais de 5 minutos de atraso, e então gostaria de agradecer a todos e presença, convidar para a próxima mesa, que começa às 16h30. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Thiago, Vitor, obrigado. Renato. Obrigado. A saúde também acontece nos bastidores, com melhorias na qualidade do atendimento, investimento em tecnologia e constante capacitação dos profissionais. Somos a Rede Américas e fazemos parte do United Health Group, a maior empresa do setor de saúde do mundo. Atuamos com excelência em diferentes especialidades e regiões do Brasil, através de uma rede integrada de cuidado contínuo com a saúde, que não se limita apenas ao desfecho clínico, mas está apoiada na experiência do paciente, do familiar e dos colaboradores. Oferecemos múltiplas linhas de cuidado: cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, transplantes, nefrologia, gastroenterologia, materno-fetal-infantil, oftalmologia e medicina diagnóstica. Para nós, a saúde é feita por pessoas para pessoas. Onde tem Américas, tem excelência em cuidado. Você não me conhece ainda, mas eu tenho grandes metas para você. Eu entendo de esporte. Eu respiro, discuto, pesquiso. Eu vivo disso. Sou especialista e sou completa. Só que não estou sozinha. Sou muito mais que um. Sou um time vencedor, a melhor equipe, um grande grupo, capaz de levar seu corpo a um novo patamar, conectá-lo com seu verdadeiro potencial e fazer de você um atleta cada vez melhor. Medicina Esportiva Samaritano. Seu esporte no mais alto nível. At Bristol Myers Squibb, we believe that a single touch has the power to transform, to help make every day better, happier, healthier, starting with a single life, yours.